eu que, por exemplo, artista 3D é o que vai desenvolver todo o projeto, desde a parte de criar todos os elementos em 3D, de você conseguir dar toda a característica visual. Por exemplo, todos esses filmes que a Pixar, que a DreamWorks fazem, são todos assim, com essa técnica 3D, né? Essa pegada de 3D. Mas assim, lá na empresa, o que a gente faz bastante, eu até citei alguns exemplos anteriormente, que seria a empresa produziu o show da Madonna no Super Bowl, né? A empresa fez um projeto na Sagrada Família, na Espanha, que era um show de projeção mapeada. Então, eles mapearam toda a parte frontal da igreja, né? E aí são criados conteúdos visuais específicos para que a gente possa enaltecer a estrutura da igreja, que é belíssima, né? Então, a gente também faz muitas instalações imersivas, como, por exemplo, um show que nós fizemos em Nova York. Ele fica no distrito... ele fica em Wall Street. E nós pegamos um prédio icônico de Nova York, que era onde funcionava antigamente a Cunard, que era um cruzeiro internacional, que inclusive era concorrente do grupo do Titanic. E é legal que você acaba conhecendo um pouco da história também. E esse prédio, ele tem um hall interno, e nós mapeamos 360 graus esse hall interno. E dentro é fabuloso, o pé direito são quase 21 metros de altura. E tudo isso está assim, com imagens sendo projetadas, né, para criar esse sentimento de imersão, como se o espectador realmente estivesse envolto, né, e criar toda essa ilusão. Que eu acho que isso é uma das grandes diferenças nessa indústria. Porque publicidade você faz todo o conteúdo, só que você nunca vê a reação das pessoas, porque as pessoas estão em suas casas vendo televisão. Mas quando você cria uma instalação multimídia, quando você cria algo que é imersivo, é legal que você consegue ver a reação da pessoa quando está vendo todo esse conteúdo projetado, né? Segundo aqui o Lili, que nos passa a produção, você também participou do projeto de 3D da Basílica de Notre Dame. Isso. Em Montreal, né? Porque temos a Notre Dame de Paris, Sim. a Notre Dame de Montreal, tem várias. São várias. Várias Notre Dame, né? Sim. Mas ela é tão importante quanto. Com certeza. Não, a Basílica ela é belíssima, né? Ela é toda coberta de madeira, o que na verdade acaba dificultando um pouco o trabalho. Mas pro Aura, que é esse show, é um show de 17 minutos, né? Nós fizemos todo o mapeamento, e quando eu falo mapeamento é você posicionar os projetores de uma forma que você consiga cobrir toda a parte interior da igreja, né? E aí a gente faz o alinhamento desses projetores para que você não consiga ver aonde um projetor termina e aonde o outro começa. Então fica uma projeção de imagem completamente uniforme. Lá no Aura, nós temos 14 projetores de 20 mil lumens cada um. Então, assim, são projetores muito potentes, com uma boa resolução, com a boa luminosidade, que isso é muito importante. E outra coisa também que a gente se preocupa muito é justamente em ter todos esses equipamentos também escondidos, para que os espectadores eles não vejam toda essa, vamos dizer assim, parafernália, porque tudo isso faz com que esse sentimento, né, ele seja diminuído um pouco, né? Então, tipo assim, se você vê que já tem os projetores expostos, você já sabe que o que você está vendo, na verdade, é uma coisa projetada. Então, a imersão, esse sentimento de estar ali vendo uma coisa real, essa ilusão, ela vai sendo diminuída, entendeu? Eu diria que é a mesma coisa você ir no cinema como agora o Rei Leão. Você sabe que aquilo ali é uma fantasia, sabe que aquilo ali é feito por computação. Por 3D. 3D. Né? Mas você, naquele momento, você esquece tudo isso. Você acha que aquilo é real, né? Dá a sensação de realidade. Agora, vou lhe fazer uma outra pergunta. Aquele trabalho da abertura da Olimpíada no Brasil, aquilo foi computação gráfica.
Sim, sim. Hoje eu diria que é meio difícil você ter algo que a computação não esteja ali inserida de alguma forma, né? E como funcionou aquela operação da abertura da Olimpíada, que nos dava a sensação de que era as pessoas amontoadas num edifício, etc., quando na verdade estava todo mundo no solo? Geralmente quando você... Assim, eu não acompanho o processo, né? Mas porque toda vez que você fala em projeção mapeada, você sempre tem que ter um ponto de perspectiva quando você quer fazer uma ilusão. Como essa, por exemplo, de você imaginar que as pessoas... Todo mundo no solo, mas a impressão que dava é que estava todo mundo num edifício de 20 andares. A gente olhava, via todo mundo num edifício de 10, 12, 15, 20 andares, em escadas. Sim. Quando, na verdade, estava todo mundo ali no gramado do estádio do Maracanã. Isso aí, geralmente, você define uma perspectiva, que é uma perspectiva da câmera, que filmou as Olimpíadas, para que a gente possa ter bastante efeito. Porque, na verdade, você vai criar uma ilusão de um ponto de fuga. E aí, quando você tem toda essa perspectiva forçada, porque, na verdade, aquela perspectiva está sendo feita para aquela câmera. Se você muda o ângulo de câmera, você já não consegue ter a mesma profundidade, ter a mesma ilusão, entendeu? Então, geralmente, a gente, por exemplo, esse projeto de Nova York, a gente fez de uma forma que, independente de onde a pessoa estiver posicionada nesse hall, ela vai conseguir ter a impressão que as paredes estão se movendo, por exemplo. Porque a gente não trabalhou muito com perspectiva. Então, quando a parede vai... imagina que você está olhando frontalmente para uma parede. Quando essa parede vai para trás, o que a gente trabalha, na verdade, é só com luz e sombra. Você não vai ver a lateral da parede indo para trás. Porque, senão, se você estiver frontalmente, funciona. Mas se você estiver lateralmente, não vai funcionar. Porque a perspectiva vai estar... como é que eu vou dizer assim? Vai estar errado. Às vezes fica meio complicado de explicar, mas geralmente você, por exemplo, Basílica, a gente, por mais que a pessoa consiga olhar todo o interior, nós trabalhávamos com uma perspectiva específica para poder criar o conteúdo, com uma câmera, por exemplo. Você falou em Basílica, por exemplo, hoje nós temos, com o pé direito mais alto, nós temos aqui a igreja dos Capuchinhos, aqui em Santo Antônio. Ali na igreja dos Capuchinhos, por exemplo, hoje, ela seria adequada para um projeto assim uma ação dessa? Não, com certeza. Na verdade, seria muito mais fácil, né? Porque quando você olha o interior da Basílica de Notre Dame em Montreal, ela é completamente coberta em madeira. E aí você imagina que se eu projetar uma cor amarela em cima de uma madeira, eu vou ter uma certa mistura de cores. Eu não vou ter meu amarelo, porque eu vou estar projetando em cima de uma cor, né? Aqui no estúdio, por exemplo, as paredes são azuis. Se eu projetar um amarelo, eu vou ter verde. Então, o interior da igreja dos Capuchinhos, se eu não me engano, ela é branquinha. Ela é um pouquinho verde, mas é bem clarinho, né? Clarinho, Mas só que é homogêneo. Então, tipo, seria mais fácil. Por exemplo, uma das cenas que eu fiz pro show da Aura é o final, que a Basílica ela estaria toda coberta de ouro, por exemplo. Só que eu tive que tratar partes da igreja com colorações diferentes para eu poder ter o mesmo resultado. Porque um exemplo disso é o teto da Basílica de Notre Dame, que ele é um verde azulado, né, que a gente chama mais de ciano. Então, quando eu coloquei a mesma cor no altar e quando eu coloquei a mesma cor no teto, eu tive colorações diferentes, porque quando você projeta uma luz, você está, na verdade, misturando a cor da luz com a cor da superfície que você está projetando. Então, por exemplo, seria relativamente mais fácil desenvolver um projeto numa igreja, até na igreja da Matriz, entendeu? Até em qualquer outra igreja daqui, exceto aquela igreja, a igreja de São Francisco, lá no Pelourinho, seria um pesadelo fazer, né? Por quê? Porque é uma igreja, primeiro, que tem muita coisa dourada. E quando você faz uma projeção, você está basicamente trabalhando com luz. Então, teria muitos brilhos acontecendo em toda parte. É uma igreja extremamente detalhada, com muitos ornamentos. Então, tudo isso vai dificultando a criação de conteúdo para ser projetado. Entendeu? E qual seria hoje o próximo evento para você participar, além da Aura, né, que você fala? Isso, eu já
participei de alguns shows, né? Alguns deles eu não posso citar, né, por questões contratuais. Até a empresa não pode citar, na verdade. Então, nós fazemos muitos trabalhos que não constam nem no site da empresa, porque por questões contratuais a gente não pode. Mas agora mesmo eu estou fazendo um projeto, que eu não posso falar para que empresa mas é em Tóquio, é no Japão. A empresa faz muitos projetos na Ásia. Mas a gente... O último que eu fiz foi esse de Nova York, né? Que é esse prédio que é completamente mapeado. E assim, é muito interessante. Eu tive a oportunidade de ir para lá, passei um mês em Nova York trabalhando. É muito cansativo, não é fácil não, porque são longas horas. Porque imagina assim, imagina que eu estou criando um conteúdo aqui para o estúdio. Quando eu estou em Montreal, que é a sede da empresa lá, eu não consigo prever ao certo como a imagem que eu estou criando vai ficar em cima desse azul. Então, geralmente, quando você vai fazer a entrega do projeto, quando você vai no lugar, seja ele onde for, quando você projeta a sua imagem, você vai começar a ver coisas que você não conseguia ver na tela do computador. Então, você, olha, eu tinha colocado um vermelho, mas não ficou bom. Mas são coisas que você só vê no lugar, só vê quando você está lá vendo sua imagem sendo projetada na parede. Então, é muito... Você tem que ir lá mesmo para você poder ver os detalhes. Às vezes tem coisas que a gente acaba não levando em consideração. Por exemplo, a Moment Factory, ela fez um projeto para a ponte Jacques Cartier, que é uma das pontes mais icônicas de Montreal. E a ponte é gigantesca. Então, quando você faz uma imagem para algo de uma escala tão grande, você tem que levar em consideração que se você mexe um pouquinho na tela do computador, lá vai ser muito. Então aconteceu várias vezes dos artistas estarem fazendo as animações que aparecem na ponte, na tela do computador. Inclusive a empresa, ela construiu uma maquete dessa ponte. Então a gente já projetava imagens nessa maquete para ter uma ideia. Só que quando os artistas viram realmente essas imagens que eles criaram na ponte, tudo estava extremamente rápido. Porque a escala é tão grande que se você move uns meio centímetro na tela do computador, lá vão ser 10 metros, por exemplo. Então, tem esse projeto, e tanto a Aura quanto a Ponte foram projetos para comemoração dos 375 anos do Quebec. Eduardo, agora veja bem, como é que surgiu essa oportunidade para você chegar lá? Evidentemente que não se chega por acaso, né? E vamos começar um pouquinho, você daqui de Feira, estudou onde? Olha, Dilson, eu falo que eu dei muito trabalho para minha mãe, porque eu estudei em vários colégios de Feira. Estudei no Anísio Teixeira, no Nobre, Ave Maria, do Santo Antônio, estudei boa parte do Santo Antônio. Sempre alguém tem que estudar no Santo Antônio, né, Zuleide? Alguma cabeça pensando nesse Brasil tem que passar pelo Santo Antônio. Mas assim, me formei em Salvador, na Rui Barbosa, em sistema de informação. Então desde pequeno eu sempre gostei muito de computador. Muito, né? E eu achava pra mim que era muito mais nessa área de programação. E aí quando eu me formei, eu acabei vendo que não era bem o que eu queria. Apesar de gostar, de gostar de fazer código, de programa, mas não era bem o que eu queria. E aí, depois de, assim, trabalhei um pouco em Salvador com isso, né? Passei um tempo fora também. E aí quando eu voltei, é engraçado que minha mãe tinha perguntado o que é que eu queria da vida. Aí na época tava aquele frenesi de concurso público, eu falei, eu vou estudar para concurso público. Aí entrei no curso lá em Salvador, deu 2 semanas e eu falei, minha mãe, não é isso não. E aí eu ouvi uma revista, e essa revista falava de uma escola em São Paulo que ela ensinava animação 3D. E era um curso de 1 ano. E aí eu falei, minha mãe, eu acho que é isso aí. E aí, minha mãe, como sempre, meus pais me deram muito apoio e tudo que eu tenho eu devo a eles. E eu fui para São Paulo. Fui para São Paulo em 2006, aí comecei a estudar e aí eu me encontrei. Aí eu costumo falar que tudo que eu não estudei para ali para trás, eu estudei em São Paulo. Porque eu realmente
me apaixonei completamente pela área de animação 3D. E aí eu comecei a estudar muito. No Brasil, principalmente naquela época, você só conseguia mais trabalho em publicidade. Né? Então fazer todas essas animações de produto, todas essas propagandas que você vê de carro em cima de montanha, né? Eu lembro que eu fiz uma propaganda para uma marca de cerveja que nós colocamos aqueles jipes ratos de praia andando na praia, tipo, tinha um e nós multiplicamos, aí helicóptero descendo de geladeira. Então, tipo, todo esse tipo de coisa que eu também gosto bastante do mercado publicitário. E uns 6 anos atrás, eu morava em São Paulo, né? Eu morei 10 anos em São Paulo. Uma empresa que era relativamente nova, era uma empresa que produzia shows, turnês e gravação de DVD para artistas. E eles me fizeram uma proposta e falaram, ó, vem aqui trabalhar, tal. Eu nem sabia que tinha muito mercado para isso, porque na minha cabeça era mais publicidade. E eu arrisquei. E nessa empresa eu fiz... eu era responsável pela criação de conteúdo que vão nos painéis de LED do show. Então, meu primeiro show que eu fiz de conteúdo, de imagens, de animações, foi pro Naldo. E foi um show... Naldo Beni, né? E foi um show que foi gravado, porque na verdade foi feito para gravação de um DVD. E foi um show que nós gravamos lá em São Paulo. E daí, para basicamente todos grandes artistas da música sertaneja, a gente fez conteúdo. Então, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, Daniel, Paula Fernandes. E aí eu gostei muito dessa indústria, né? Tipo, de show, porque é mais dinâmico. Tipo assim, a própria estrutura do palco é legal, né? Como é que você vai criar as projeções para isso? Então, assim, isso me abriu muitos olhos para um outro mercado que eu não sabia nem que existia na época. Quer dizer, eu sabia que existia, mas não sabia que era essa potência. E eu fui para um congresso em São Paulo em 2013. E a Moment Factory estava lá justamente apresentando o projeto da Sagrada Família, que era um congresso de designers. E foi daí que eu conheci a empresa e estabeleci aquilo ali como um sonho. E eu passei 3 anos me organizando, pensando, separando material, que é muito importante, porque na nossa área, nessa área de animação 3D, de designer gráfico, geralmente as pessoas estão mais interessadas no que você pode fazer do que qual é sua formação. Então, por exemplo, ao invés de mandar meu currículo para a Moment Factory, eu mandei um vídeo com a edição de meus trabalhos. Então, eu costumo até brincar com minha esposa, porque assim, eu finalizei esse portfólio que a gente chama, que é uma showreel, eu finalizei final de dezembro de 2015. E aí eu falei, vou esperar passar o Natal, porque senão vira e-mail velho, né? Ninguém vê e-mail no Natal. E aí, quando voltei em janeiro, nessa época eu já trabalhava eu estava começando a trabalhar como freelance, né? Eu tinha saído da empresa já, então estava meio que autônomo. Aí eu falei, primeiro e-mail que eu vou mandar com esse vídeo que ninguém tinha visto ainda, vai ser para a Moment Factory. Porque geralmente as grandes empresas, eles têm uma parte lá que é de carreiras. Então você entra lá, preenche os dados e manda seus trabalhos. E foi assim, dia 6 de janeiro de 2016, eu entrei no site deles, coloquei minhas informações, botei meu trabalho. Aí, final de janeiro, eles me contactaram, né? Nós fizemos 4 entrevistas por Skype, né? Então, eu fiz primeiro com o que eles chamam de Headhunter, que é a pessoa que vai filtrar as pessoas que estão interessadas, e aí depois eu fiz com artistas lá da empresa, né? Com o diretor, né? Então... E aí deu certo. E aí, em abril, a gente começou o processo de imigração. E dia 7 de setembro, no dia da independência do Brasil, eu saí daqui. Pronto. E aí você hoje mora no Canadá. Sim. Né? Com a sua família, tem quantos filhos? Tem um só, uma menina. A esposa, como é o nome? Marina. E eu acho que é um orgulho a gente, em Feira de Santana, ter um profissional, um jovem como você, que desafiou o mundo. Né? A gente fica feliz porque a gente sempre tem um orgulho de ver os feirenses
não é? Triunfarem, crescerem, massageia o ego da gente quando a gente chega, que é de Feira de Santana, e que as pessoas falam bem. Porque muita gente fala mal, mas onde eu posso falar bem. Com certeza. E por isso que nós convidamos você aqui para você contar um pouquinho dessa sua epopeia, porque é muito bonita. E aí agora uma pergunta que eu faço, né? Pergunta diz que o leigo tem uma vantagem que ele pode perguntar qualquer besteira, não é? Isso tem muito a ver com a indústria cinematográfica também? Tem. Montreal hoje, por exemplo, virou a meca dessas grandes produtoras que fazem filmes de Hollywood. Então hoje lá agora, inclusive de um modo foi negativo, porque, por exemplo, o mercado imobiliário de Montreal deu um boom. Porque se abriu tantas empresas e produtoras que fazem esses grandes filmes de Hollywood que, tipo, moveu a cidade toda. Mas tem, assim, é tudo meio interligado, né? Tipo, todas essas produções de Hollywood, filmes publicitários, projetos imersivos. E uma coisa disso, assim, que um amigo meu me falou uma vez e eu comprovei nessa experiência de vida estando lá, é que um dia ele virou para mim e falou assim: Eduardo, o problema é que o brasileiro tem a síndrome do cão vira-lata. Ele acha que tudo que é de fora é melhor, ele acha que as pessoas de fora são mais experientes, são super profissionais. E na verdade, quando você se depara com esse mercado internacional, você percebe que é quase, não é o oposto, porque eu acho que é muito, mas assim, nós aqui estamos acostumados a lidar com tantas adversidades e às vezes trabalhar com recursos limitados, que faz com que a gente se sobressaia quando a gente está num ambiente que propicia mais qualidade e que propicia mais recursos, entendeu? Então quando você chega lá, você vê, olha, a mesma experiência que eu tenho é a mesma que o cara que senta do meu lado tem, entendeu? Então isso é muito importante. E a mensagem que eu gostaria de passar, na verdade, é que assim, se você acredita, se organiza, pesquisa. Hoje, por exemplo, o Canadá tem, se eu não me engano, mais de 50 opções de imigração. Então, se você tem um sonho de trabalhar na empresa que você sempre quis, eu acho que é só, sabe, por exemplo, eu passei 3 anos pensando e me organizando e estudando, porque eu acho que o único caminho é esse, é o estudo mesmo. Então, eu acho que é legal, assim, foca, estabelece suas metas e batalha, que eu acho que tudo é possível. Se determinar, com certeza, na verdade, com certeza. Acreditar. Pois não, Miro. Poderia dar bom dia, Eduardo, e parabenizar. Opa, bom dia. Porque essa área sua aí exige muito mais a mentalidade Miro, e a criação. Enquanto você faz essa pergunta para o Eduardo, deixa-me dar aqui um recado especial que eu não posso deixar de dar, já porque é um testemunhal para hoje, certo? E a gente aproveitar aqui esses momentos com o Eduardo, vale a pena a gente, não é todo dia que a gente tem uma pessoa disponível para dar tanta informação como ele está dando aqui agora, graças aí à família dele que agendou essa entrevista aqui, a Zuleide e Eduardo. Mas é o seguinte, domingo, depois de amanhã, tem novidade, venha se deliciar e apreciar um lugar ideal para quem procura sossego, tranquilidade e lazer. Reserva de Sítios Elias Figueiredo. Coquetel de lançamento neste domingo, dia 25, das 8 às 16 horas, na estrada Feira Coração de Maria, logo após o distrito de São Simão. São mini sítios com uma estrutura completa para seu conforto e segurança. Lagoa de pesca, espaços esportivos, piscina adulta e infantil, reserva ecológica com trilha, espaço gourmet e muito mais. Reserva Sítios Elias Figueiredo, coquetel neste domingo, das 8 às 16 horas. Conheça e se apaixone. Informações da reserva para a reserva 754141. Informações de reserva 754141. 3662, realização Figueiredo Incorporação. Acho que o lançamento disso não vai dar para quem quer, viu, gente? E Linus, um show em modas. Linus Outlet, melhores grifes com desconto de 20% a 60%. Linus Outlet, o outlet pertinho de você, exclusivo no Arnold Silva Plaza. E se você quer hoje um box grill para 6 pessoas comerem fartamente por apenas R$ 59,90, fala com a nossa querida, nossos queridos amigos da Colina do Sul.
É só pelo telefone ou o zap 992-17-17-17, você pede, o Box Grill chega aqui, ou então você liga e encomenda, vai lá pegar quentinho na hora. CCS Ford Caminhões, cuida do seu caminhão com profissionalismo e educação, faça a revisão, divida até 6 vezes no cartão, sem juros, visite ou agende melhor horário, CCS Ford Caminhões, Barreiras, Itabuna, Luiz Eduardo Magalhães, Simões Filho e em Feira de Santana, na Avenida Contorno, Santa Mônica, 362-6400. Pois não, Miro, passa a pergunta para o Eduardo. O Eduardo falava agora há pouco de que o brasileiro ele tem a síndrome do vira-lata, né? E a gente sabe de que em muitos casos a gente observa, né? E as pessoas utilizam inclusive também desse discurso. Mas, Eduardo, você falava agora há pouco com relação a estar em um país, em outro país, para apresentar o teu trabalho, para fazer o teu trabalho. Existe, nesse caso, por exemplo, você está no Oriente, você vem para a América do Sul, você, né, acaba também participando de outros continentes. Existe um choque cultural num processo como esse aí? Olha, a colocação do trabalho? É uma pergunta bastante interessante, porque primeiramente eu já fiz algumas viagens e eu nunca conheci um lugar tão multicultural quanto Montreal. Hoje se tem uma estimativa que nas ruas de Montreal são faladas 80 línguas. Justamente por todo esse processo imigratório e o que eu acho muito interessante é que as pessoas, mesmo os descendentes, continuam ainda falando a língua nativa deles, né? Que é uma coisa que em São Paulo a gente não tem isso. São Paulo, tipo assim, a maior comunidade japonesa fora do Japão é em São Paulo. A libanesa é em São Paulo. Mas hoje os filhos dos imigrantes ou os netos, eles falam só português. E Montreal, assim, por exemplo, às vezes eu faço reunião com amigos e tem 7 países reunidos ali conversando, né? Então, tipo assim, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é descendente libanês. Um dia ele fez um almoço pra mim libanês, né? Típico. Então, tipo assim, ele trouxe uma bebida láctea que é super salgada e aí ele foi me explicando. Então, pra mim, assim, não é um choque. Eu acho que talvez seria um choque se eu fosse para uma Ásia. Porque é muito diferente da nossa realidade, entendeu? De tudo, né? Por exemplo, você vai no Japão, você não cumprimenta tocando na mão das pessoas, né? Então, tipo, são coisas que... E assim, o latino em si, ele já é mais acalorado, né? Ele já gosta mais de contato, ele já toca, já abraça, entendeu? Tanto é que na empresa... a gente tem basicamente uma pessoa para cada país da América do Sul. Então eu tenho amigos da Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru, então Venezuela. Então, tipo, são coisas que essa riqueza cultural eu diria que de experiência seria a primeira que eu destacaria em estar morando lá, em específico em Montreal, entendeu? Eu sei que em Vancouver já tem, por exemplo, uma grande parte da população asiática, né? Mas em Montreal realmente é assim incrível. É incrível. Em breve a feira vai estar parecido com os chineses que estão chegando aqui, viu? Você estava falando sobre isso, os filhos dos chineses. A invasão de chineses aqui está um negócio impressionante. Bom, mas eu quero lhe agradecer. Muito obrigado. Viu, Eduardo? Muito obrigado pela sua presença aqui. E sinta-se em casa aqui, a sua casa, pois aqui na rádio, quando você vier, pode nos dar a honra de vir aqui. Parabenizar a você, desejar muito sucesso, muita felicidade. E aí aos seus papais aí, né? Meu abraço pessoal também, pela amizade que nós temos de muitos e muitos anos. Então, muito obrigado e volte sempre aqui, viu? Maravilha, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho. E é isso. Espero que tenha servido de incentivo. E de inspiração para jovens aqui, como Danilo Abravanel, que está iniciando na sua vida de jornalismo, o Fernando, que já está mais experimentado. A gente não, nós já estamos aqui na base da próxima para botar pijama. Mas não aquela de madeira, viu, Miro? Miro olhou, deu risada. Mas a gente fica feliz de ver que os jovens de hoje já não são como os jovens de antigamente, só pensavam em farra e festa. Não é isso? Um abraço. Muito obrigado, um abraço a todos. São 7h49, Alexandre